comerá todo o restante no meio da terra. 23. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. 24. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. 25. Quanto a todos os montes, que os homens costumam sarchar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos, serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Isaías 8, 1. Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. 2. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então, me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. 5. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: 6. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim do filho de Remalias. 7. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. 8. Penetrarão em Judá, inundando, e, passando por ele, chegarão até ao pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados, dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Não chameis conjuração a tudo, quanto este povo chama a conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. 13. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. 15. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. 16. Deus guarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. 18. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. 19. Quando vos disse tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. 22. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Isaías 9, 1. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 7. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. 9. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, e em soberba e altivez de coração dizem: 10. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. 11. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. 12. Do Oriente vêm os Círios, do Ocidente, os filisteus e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se apata a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 13. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina mentira é a cauda. 16. Porque os dias deste povo são enganadores, e os que por ele são dirigidos são devorados. 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se apata a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 18. Porque a maldade lavra como o fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. 19. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo, ninguém poupa a seu irmão. 20. A botanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. 21. Manassés ataca a Efraim, Efraim ataca a Manassés, e ambos, juntos, atacam a Judá. Com tudo isto, não se apata a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. 2. Para negarem injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? 4. Nada mais vos resta a fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se apata a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. 6. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. 7. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. 8. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis. 9. Não é Cauno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria, como Damasco? 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. 11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos. 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. 13. Porquanto o rei disse, com o poder da minha mão, fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. 14. Meti a mão nas riquezas dos povos como a ninho e, como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja?
Seria isso como se a vara brandisses que a levantam ou um bastão levantasse a quem não é pau. 16. Pelo que o Senhor dos Exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. 17. Porque a luz de Israel virá ser como fogo, e o seu santo, como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria, num só dia. 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. 19. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco, que um menino saberá escrever o número delas. 20. Acontecerá, naquele dia, que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. 21. Os restantes se converterão a Deus forte, sim, os restantes de Jacó. 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá, destruição será determinada, transbordante de justiça. 23. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. 24. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra te levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira, para consumir. 26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Oreb, a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. 27. Acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. 28. A Assíria vem Hayate, passa por Migron e Mic, larga a sua bagagem. 29. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarrama treme, Gibeá de Saul foge. 30. Ergue com estrido uma voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Ó, pobre Anatote. 31. Mas Mena se dispersa, os moradores de Jerim fogem para salvar-se. 32. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho ao monte das filhas de Sião, o outeiro de Jerusalém. 33. Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos